Olá pessoal do YouTube, como vai vocês? Eu vou bem e hoje estava doido para fazer esse vídeo. Já tinha um tempão que eu já estava querendo fazer esse vídeo, faz 1 ano e meio ou 2 quase, mas finalmente eu vou conseguir fazer. E hoje eu quero falar sobre os meus 10 filmes da vida, meus 10 filmes favoritos, aqueles que nenhum filme consegue passar. E eu quero falar sobre eles hoje com vocês. Então, por favor, desde já, desde antemão, eu quero pedir encarecidamente que deixem um like no vídeo e mandem para vários amigos, ok? Então, vamos embarcar sem enrolação, let's bora! Todos que me acompanham sabem que eu sou um amante de cinema, sou um apaixonado pela sétima arte e eu adoro apreciar diferentes tipos de filme. Só que existem 3 tipos que sou apaixonado, que é comédia, suspense e drama. São 3 gêneros que eu amo de paixão. E dentro desses 10 filmes, dos meus 10 favoritos, vocês vão ver que eles são exatamente esses 3 gêneros que estão nessas histórias, principalmente suspense e o drama. E já em 10º lugar, eu vou na realidade, eu vou explicar para vocês que vou listar os meus 10 favoritos, ranqueando do 10º até o primeiro filme favorito, tá? Colocando no pódio o primeiro favorito, mas vamos embarcando nessas histórias. Então vamos lá. Em 10º lugar, eu quero colocar esse filme que conta a história de um indiano que se perdeu no mar. Se perdeu não, né? Naufragou no mar após estar se mudando da Índia para o Canadá com sua família. E você já sabe qual o filme que eu estou falando, né? Eu estou falando do filme As Aventuras de Pi. Esse, na realidade, na época que foi lançado, eu já estava doido para ver. Eu já estava criando uma expectativa na época para assistir esse filme, que foi há muitos anos, 2012, né? Já tem alguns aninhos aí. E esse filme, ele é um filme muito interessante, porque é um filme muito profundo. Eu adoro esses filmes com várias camadas, e com certeza As Aventuras de Pi tem essas camadas. Fala de um jovem indiano, que é o Pi Patel, né, que embarca nessa aventura com um tigre chamado Richard Parker. E isso já é fenomenal, porque já ganhou de cara com a figura do tigre. O tigre, para mim, é o meu felino favorito, eu amo esse animal. Então, para mim, já me ganhou nisso. E também tem a aventura com o tigre, né? Que quem não ia se apaixonar por uma aventura dessa, na realidade, né? O filme tem várias dessas camadas, a profundidade dele, as reflexões do filme. Eu acho que não tem nenhum outro filme que seja igual a esse nessas ocasiões, porque fala muito dessa questão humana e do animal. E ele é puramente selvagem, né? O instinto dele é matar, é predar. Essa relação que é criada é muito profunda no filme e gera uma conexão espiritual intrínseca no filme. Por isso, para mim, ele está na minha lista de 10 favoritos e eu com certeza eu coloco nos meus 10 favoritos. No 9º lugar, esse filme que para muita gente vai me criticar, até porque os críticos odeiam esse filme, mas eu amo de paixão. E ele marcou muito, eu diria até o final da minha infância, o início da minha adolescência, que foi numa época que o fim do mundo estava cogitado para o dia 21 de dezembro de 2012. Quem lembra dessa época, né? Foi uma época de muito terror, né? E esse filme protagonizou isso, que foi 2012, que para mim foi mesmo o melhor filme de desastre natural já feito. É claro que eu posso dizer que a trama não é muito bem construída, a relação dos personagens, enfim, coisa que crítico adora reclamar. Mas para mim, o filme funcionou muito bem, é um filme que para mim é sensacional. Tem bons momentos, principalmente na questão dos desastres naturais que acontecem quando eles trabalham com essa questão do Sol, do núcleo da Terra superaquecer e toda essa questão científica por trás do filme que eu acho que é, sem palavras, sensacional. E as ideias deles, colocar todas as pessoas na arca, o governo escondendo tudo, isso é uma trama bem construída. Então, eu não vou falar que os personagens são bons, né? Mas os personagens fora da trama principal são bons, né? E por isso, esse filme nos deixa envolvido com toda essa questão. E por isso eu coloco ele na minha lista, porque é um dos meus favoritos. E no 8º lugar está esse filme que traumatizou muita gente, me traumatizou também,
mas eu achei sensacional revendo alguns anos depois. Porque na época eu não entendia muito esse filme, mas eu tinha lá para os meus 5, 4 anos, e eu estou falando do filme O Amigo Oculto, que é um filmaço para mim. Eu acho que é o melhor filme de suspense que já vi até hoje, melhor filme de suspense e terror. E ele é um filme que te dá um bug na cabeça, porque você consegue enxergar o terror do personagem principal, que é a figura do pai. E você embarca dentro dessa história que é muito boa. E na época que eu assistia, sempre passava na Supercine, na tela quente. Amanhã, Robert De Niro precisa proteger sua filha de alguém que ele nem sabe se existe. Quem é Charlie? Onde ele está? Por favor, me ajude a entender o que está acontecendo. Então já era bem de madrugada quando eu assisti esse filme. Então é um filme que cria uma ambientação de terror, e não só um terror visual, mas um terror psicológico, porque ele entra na sua mente, é uma trama que entra na sua mente, que entra na sua cabeça, que você consegue pensar o que vai acontecer, você não consegue, na realidade, pensar o que vai acontecer a cada minuto. Então eu acho que é um filme sensacional e que tem que entrar na minha lista com certeza. E em sétimo lugar está esse filme que me tocou profundamente no meu coração e que eu assisti 2 vezes no cinema. Eu não podia ter visto só uma vez só, eu vi 2 vezes, se pudesse via 3. Eu estou falando do filme A Cabana. Eu nem sabia antes que existia o livro, tanto que depois que eu vi o filme, rapidamente eu fui comprar aquele livro, que inclusive eu emprestei para uma pessoa que até hoje não me devolveu, né? Mas esse é um filme que não tem palavras para descrever. É um filme que fala sobre perdão e que tem uma profundidade imensa espiritualmente, falando também da questão espiritual. Tem aquela polêmica de Deus ser uma mulher, mas enfim. Mas assim, eu entendo que o autor teve a visão diferente nessa questão, mas dá para encaixar, por exemplo, que a mensagem de perdão é plenamente bíblica. Então é um filme muito interessante, que eu acho que quando eu falo que é o melhor filme sobre perdão, é porque é. A Cabana é um filme sensacional e você se emociona a cada cena. Você consegue entrar no ambiente e você acaba conectando com o personagem. Você consegue imaginar como seria estar no lugar naquela situação da cabana, né? Aquele personagem, você consegue compreender toda a tragédia que ele viveu, todo o luto que ele viveu. E nisso você acaba vendo como Deus trabalha daquela maneira na vida dele. Isso é sensacional. E tem cenas emocionalmente incríveis e espetaculares. Continuando nessa pegada espiritual, eu vou falar de um filme que é muito tocante para mim. É um filme simples, muito simples. Até hoje eu queria descobrir o orçamento que usaram para esse filme, porque ele é simples demais. Ele se passa todo dentro de uma lanchonete e é de diálogos profundos o tempo todo, que é o filme Caminho para a Eternidade. E eu vou colocar o primeiro, ele tem 2, eu gosto profundamente dos 2, mas eu vou botar o primeiro porque tem diálogos profundos. É um filme tão simples que conta a história de um pessoal que foi à lanchonete e encontrou Jesus ali na lanchonete. Ele era o garçom da lanchonete, né? E ali, cada personagem tem seus problemas, cada um tem sua opinião sobre Deus de um jeito diferente. E Jesus está ali para destrinchar isso e falar quem ele realmente é na vida de cada um. Eu acho esse filme sensacional. Ele é perfeito, ele tem momentos muito bons e de pura reflexão. É um filme bem reflexivo porque ele só tem diálogos. E para muita gente pode achar que ele é um filme muito parado, e realmente ele é um filme muito parado, ele só tem diálogos. Mas são diálogos profundos que eu acho sensacional, né? E é por isso que ele está na minha lista de filmes favoritos. Tem que estar, porque todo ano eu reassisto pelo menos ele 2 vezes no ano, principalmente na época do Natal, porque é um momento, né, de reflexão. Mas eu acho esse filme sem palavras e que todos deveriam assistir. E, por favor, se alguém sabe o orçamento que usaram para esse filme, por favor, comente aqui, diga qual foi, porque até hoje eu não sei. Agora, um filme de fantasia que para mim está em 5º lugar porque ele é sensacional e com certeza marcou minha infância e continua marcando, e ainda com promessa de ter um novo filme. E em nome de Jesus, espero que botem a mão na consciência e não estraguem essa franquia sensacional que é As Crônicas de Nárnia.
Nossa, esse filme é maravilhoso, um filme espetacular que tem cenas incríveis. O C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, coloca o coração nessa obra, porque está falando de Jesus num filme infantil e fantasioso. Ele tenta explicar a Bíblia e a figura de Cristo dentro de uma história de fantasia e de ficção. E ele consegue fazer isso de uma forma espetacular. E os diretores desse filme também conseguiram fazer isso de uma maneira surpreendente. E eu coloco o primeiro filme, As Crônicas de Nárnia, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que iniciou essa franquia de um jeito maravilhoso, contando a história dos irmãos Pevensey e trazendo a riqueza de detalhes de um jeito magnífico. E a cena do sacrifício de Aslan é uma coisa imensuravelmente incrível, sem dúvida uma das melhores cenas que marcou o cinema. Sabe, Aslan, estou meio decepcionada com você. Achou mesmo que com tudo isso poderia salvar o traidor humano? Você vai me dar a sua vida, mas ninguém será salvo. É nisso que dá o amor. E que traz uma reflexão imensa, né? Justamente ali o sacrifício simbolizando o sacrifício de Cristo. É uma cena magnífica que eu acho que esse filme precisa estar na lista dos meus 10 filmes favoritos. Esse filme que para mim é uma animação fenomenal que fez parte da minha infância, né? E eu tô falando de A Casa Monstro, né? E que eu sempre assistia todo dia praticamente quando eu era criança. E foi um filme que marcou minha infância, me tocou demais. E se um dia fizerem um live action desse filme, eu vou ficar muito feliz, né? Porque ele é um filme de terror infantil e, como eu sempre amei desde criança, sempre amei filmes de suspense e terror desde pequeno. E A Casa Monstro foi o meu primeiro, né? O primeiro filme de terror infantil, quem nunca, né? E foi o filme que tem que estar nessa minha lista, porque ele, desde hoje, sempre quando eu assisto, me marca muito. Ele sempre me surpreendeu, esse filme. E o Gil Kenan, que foi o primeiro projeto dele, né? E foi um projeto gigantesco que foi esse filme, tanto é que foi um filme que foi indicado ao Oscar. Infelizmente não ganhou, perdeu para Rap Fit, mas ele tem que estar, A Casa Monstro tem que estar na minha lista de 10 filmes favoritos. Cara, esse filme estalou na minha memória porque eu não estava com muita expectativa para ele. Sabe aqueles filmes que você senta, não está esperando nada, fala, vou procurar aqui, vamos ver se esse está bom. Beleza. Mas ele surpreendeu de uma forma incrível, né? Que foi o filme Fratura, que é um filme com premissa de desaparecimento, e todos que me acompanham sabem que eu amo premissa de desaparecimento, né? E depois que eu vi esse filme, eu fiquei 10, 15, 20, um mês pensando nesse filme, né? Ele demorou muito para acontecer. Quando eu digo demorou, o estilo desse filme demorou para acontecer, né? O último que teve foi realmente O Amigo Oculto, que me surpreendeu desse jeito, né? Então Fratura veio, e eu falo sem medo de errar que foi a melhor escolha que a Netflix fez, pelo menos para mim, né? Ele para mim é considerado o melhor filme da Netflix até o momento, né? Outro filme que me surpreendeu, e na realidade eu já estava esperando algo bom desse filme, quando eu assisti o trailer, né? Eu vi e me surpreendeu muito positivamente quando eu vi. E esse tem que estar na minha lista de 10 favoritos, tem que estar no segundo lugar, porque ele me emocionou de um jeito tão impactante, e dou graças a Deus por eu ter visto esse filme no cinema, né? Porque a experiência é outra, né? E foi algo muito forte essa experiência. Eu estou falando do filme Pássaro Branco, que é a continuação, na verdade é um reboot, ou spin-off do filme O Extraordinário, que eu amei também, que não me impactou tanto quanto foi Pássaro Branco, né? Esse filme conta a história, né, da premissa dos nazistas na Segunda Guerra Mundial, né, e retrata essa questão envolvendo o povo judeu, né, todo o drama que eles passaram, tudo isso que eles passaram, né. Então, isso me impactou muito, de um jeito muito forte no filme, né, porque eu consegui enxergar o drama dos dois, né, dos dois personagens,
Um sofria de bullying e a outra estava sofrendo por ser judia naquela época, né? Então os personagens, a gente conseguiu aprofundar nos personagens, né, na característica dos personagens. É um filme que eu consegui entrar profundamente no filme, né? Rolou algumas lágrimas, com certeza. Foi um filme que me fez chorar um cadinho, um pouquinho, porque o final é espetacular. Na verdade, todo o filme é espetacular, né? Tem cenas muito incríveis. A cena do boss, que é incrível, nossa, e com certeza é uma das cenas favoritas do filme. Então, Pássaro Branco, com certeza, tem que estar na minha lista de 10 filmes favoritos e está em segundo lugar. E bem no pódio, onde nenhum filme consegue alcançar, onde até hoje nenhum filme conseguiu derrubar essa pedrada incrível. E eu tô falando do clássico teatral magnífico Jogos Mortais. E a franquia como um todo, né? Eu sou grande fã dessa franquia, sou apaixonado por essa franquia. Só que o primeiro filme eu tenho que colocar nessa lista, e em primeiro lugar, com certeza, porque é um filme que desmantelou todo o modo de como fazer filme. Eu acho esse filme incrível e, assim, de uma perfeição magnífica. Eu não acho erros nesse filme. Eu não consigo achar um erro em Jogos Mortais 1. É um filme que se propôs a fazer daquela maneira, né, do início até o fim. É de uma genialidade impecável que os diretores e produtores conseguiram fazer, né? Duas pessoas, o James Wan e o Leigh Whannell, eles são figuras importantíssimas que deram início a uma jogada de mestre de uma maneira absurda. E Jogos Mortais 1 tá de parabéns em todos os aspectos. Este é um filme que, para mim, é a perfeição do cinema, né? A cena final, a revelação do John Kramer, do Dick Saul, nossa, eu acho que é a melhor cena de cinema que eu já vi na minha vida. A trilha sonora, ele levantando daquele banheiro sujo, é impecável. A chave da sua corrente está na banheira. É uma trilha sonora que arrepia até hoje. E assim, eu sei que a franquia deu uma escorregada, que tem filmes ruins, mas para mim Jogos Mortais está no meu coração. E não sai dali porque essa é minha franquia favorita. Nenhuma franquia conseguiu derrubar esse pódio que é de Jogos Mortais para mim. Sendo um vilão magnífico, que é o John Kramer, interpretado pelo Tobin Bell, tanto que ele é meu ator favorito por causa do John Kramer, né? Ele se tornou para mim o maior vilão de todos, com suas filosofias de vida, sua maneira de falar, com suas reflexões. A gente consegue entender, mesmo com o pé atrás, a maneira que ele trata essa questão, né? Tudo que ele faz e por que ele faz aquilo, né? Sem dúvida nenhuma, Jogos Mortais está em primeiro lugar dessa lista e ninguém tira ele de lá, né? Até hoje, pelo menos, ninguém conseguiu tirar ele de lá, né? Eu torço para que tenha um filme tão bom quanto, né? Mas vai ser muito difícil, né? Até hoje não conseguiram. Então é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem um like. Se não gostaram, não gostaram. Compartilhe o vídeo com seus amigos. Fiquem com Deus e um grande abraço.